Eu sou Henrique Pistilli e hoje venho aqui para falar para vocês sobre o tema respiração consciente no método Peixe da IMUA Escola do Mar, da Natureza e da Vida aqui em Fernando de Noronha. Por que será que a gente entra em estado de ansiedade constantemente, independente da fase da vida, nesse mundo maremoto de hoje? Por que será que a gente não consegue, respirar e fazer as nossas tarefas do dia a dia de forma mais assertiva, com planejamento, com horários? É um tema quase que impossível na cabeça das pessoas, seja de qual área for, no mundo do trabalho. E o mar tem muito para ensinar para a gente sobre isso. A primeira coisa sobre respiração, e essa frase é para guardar, é: a forma que a gente respira é idêntica à forma com que estamos sentindo, ou aos nossos sentimentos. A gente sim pode mudar nossos sentimentos mudando a forma que a gente respira, e a gente pode mudar a forma que a gente respira também com a intenção da mudança dos nossos sentimentos. E o primeiro acesso para esse lugar são as sensações físicas. Se a gente respira curto, só no nível clavicular, que na neurociência se chama respiração do morto, e onde é 10% da nossa capacidade, a gente fica com 90% do nosso pulmão, do nosso ar, tóxico. E ali é a fonte de energia imediata. Você pode ser um bom atleta, dormir bem, comer bem, treinar, mas se você não respira bem no treino ou na tua performance, você não vai conseguir avançar e não vai dar o máximo da sua excelência. Então a respiração é chave para a saúde em todos os aspectos. E o que acontece se a gente não respira bem, fica ali com uns 10% da capacidade, a cabeça ela vai inchando, A gente traz a respiração para cá. Isso tende a acontecer pelo nível de quantidade de informações, telas, que ficam o tempo inteiro estimulando a gente. E é como se a gente ficasse com uma pergunta: e se? E se? Tendo que ter uma opinião. Isso já vai dando uma ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Como é que semana que vem? E daqui a um ano? E será? Será que? Será? E se? Só assim a gente já dá até uma canseira. Então é esse momento de parar e conseguir completar a tua respiração. Se a gente não consegue fazer a respiração completa, esse primeiro impulso da dúvida, ele se aloja na nossa respiração com sensações de insegurança, ansiedade, e na medida que isso cresce, quando chega no nosso sistema metabólico, sexual e motor, que é a nossa carga de força, o nosso querer, que é o impulso interno da ação, é a nossa vontade, e depois isso acontece no mundo. Se a gente atua no mundo a partir dessas reações, só como uma criatura, um animal que reage ao desconhecido, as nossas ações tendem a ser descomprometidas, destrutivas, um lugar de sobrevivência. E essa ansiedade por dar resultado, que a gente quer dar o nosso melhor, levam então a gente para polaridades. Seja o burnout, excesso de trabalho, ou então uma outra polaridade de depressão, estagnação, procrastinação. Quando a gente está centrado, a gente respirando bem, a gente consegue acessar níveis superiores de consciência. O que na antroposofia a gente chama de, na cabeça, sair da dúvida e ir para a imaginação criativa, construir a sua realidade, sair da criatura que reage, ser um criador de imagens inspiradoras para o futuro, e podem ser coisas muito concretas. Mas qual é a intenção? Tá clara? Ou eu estou recebendo água na cara e afobado o tempo inteiro? Isso acontece quando a gente está no mar, com medo, ou quando não sabe nadar. Muitas vezes a gente não sabe que sabe. Se a gente acessar esse lugar, a gente vê que sabe fluir. Mas o primeiro impacto é a fantasia. Será que tem uma pedra? Será que tem um tubarão? Será que ela não vai me pegar? Será que tem a correnteza? E a gente não vê de fato o que está acontecendo. A respiração fica curta e a gente vai para esses estados de limiar, ou de pânico, de extremo movimento, expansão, ou de depressão, que é se entregar ou desmaiar, que é desistir. Não quero mais. Isso é um estudo muito potente de si mesmo, porque na vida tem situações, pessoas, projetos que levam a gente para esse lugar de dúvida, de ansiedade, de pânico ou medo extremo. Como é que faz para não cair nesse lugar? Aquela respiração ampla, conseguir parar. E no mar é muito mais fácil, caminhar na beira da praia, sentir a brisa do mar, dar um mergulho. Que força é essa tão misteriosa? Existem sim leis invisíveis que ajudam a gente a perceber como essas ondas de intenção atuam internamente
e como a gente, através da respiração, pode transformar o nosso estado de espírito para estar mais presente, em paz e atuar no mundo. E o que acontece? São três faculdades naturais de todo ser humano que a gente pode acessar e desenvolver se a gente se esforça, trabalha o autoconhecimento, entende aí medos, barreiras, crenças, valores, tudo que está dentro da gente e que baseiam as nossas escolhas e decisões a cada segundo na nossa vida. Quando a gente então rompe o medo, entende o que é risco real, fantasia, a gente flui junto com os movimentos da água e do ambiente, a gente acessa esses três estados. Então, imaginação criativa, criar a realidade, inspiração sensitiva, que é mais do que uma empatia, uma compaixão, é a liderança dos golfinhos que respira junto e consegue perceber essa visão, esse olhar do outro, né, e os sentimentos e sensações que o outro está trazendo. Depois a gente chega na intuição assertiva, né, aquela ideia, todo mundo experimenta isso, vai dar uma corrida, vai dar um mergulho e de repente tem um grande insight. Não é ali focado no problema, tentando resolver ele da mesma forma, quebrando cabeça, quebrando cabeça, fica desse tamanho e não vai resolver. Agora quando a gente esvazia, ouve o corpo, faz a respiração ampla, aprende, né, a se observar, a hora de parar, de dar uma pausa, que é a coisa mais importante no dia a dia, de manhã, no meio do dia, à noite, fim de semana, mas uma pausa regenerativa e uma pausa reflexiva, onde a gente vai se alinhar para o próximo passo. E observar o dia, a semana, que flashes são esses onde eu acessei a imaginação, onde eu acessei a inspiração, onde eu acessei a intuição e trazer isso como prática para o seu dia. Uma dica pode ser todo final do dia você observar. Ao longo do dia, quando que eu me desesperei, fiquei ansioso e quase entrei em pânico? O que me levou para isso? Ou que levou para uma estagnação? Ou que momentos do meu dia a dia que, uau, o tempo parou, meu olho brilhou, eu passei a mensagem, todo mundo entendeu e esse é meu lugar de força. Isso a gente pode usar para todos os aspectos da vida. E quando a gente está na água ou no mar, olha, o exercício de clareza para se compreender, sem dúvida, é muito poderoso. Então, fiquem ligados, respirem, que a gente vai continuar trazendo dicas aí e informações de como a Escola do Mar, da Natureza e da Vida funciona. Aloha!